Nanda Guardia trazendo uma informação importante, hein? O mercado financeiro é de esquerda? Vamos ver qual a possibilidade de fazer isso. Ó, atenção, chat. Faz o L. Você com certeza já viu essa foto. Nossa, gente, só de olhar me dá até uma ânsia, né? Mas olha só, né? É isso que o L causa? O L causa isso nas pessoas? Ui, meu Deus, estão fazendo L. Ela é uma figura muito importante para o mercado financeiro. Ali no canto direito, Henrique Meirelles, veterano do mercado financeiro. Vocês lembram da propaganda do Henrique Meirelles? Era chama o Henrique. Pai do teto de gastos. Vocês lembram que parece que, se eu não me engano, ele bancou a própria campanha e que na época foi orçada numa facada de grana, mas é porque ele é muito, muito rico? Ministro do governo Temer e presidente do Banco Central entre 2003 a 2011. Meirelles fez o L. Faz o L agora. Inclusive, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal do YouTube, hein? Pulou do barco e depois desejou boa sorte a todos que ficaram. Quem aí não se lembra disso, né? Mas a pergunta que fica... Um direitista, capitalista pulando fora do barco quando o circo tá pegando fogo? Dizendo, venha cá, fascismo. Ó, que novidade. Será que o mercado financeiro é de esquerda? O que justifica ter tanta gente na Faria Lima que fez o L? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Será que é porque eles nunca ganharam tanto dinheiro quanto ganharam com o Lula? Fazendo L? Nesse vídeo eu peço que você assista até o final e não pule nenhuma parte, porque é todo um raciocínio aqui. Se você pular, você vai perder o raciocínio. Aproveita e já se inscreve no canal para você não deixar de fazer isso no final. E o efeito do Boa Sorte foi tão forte que a Bolsa de Valores perdeu 1,9 bilhões em apenas poucos dias depois. E por que isso aconteceu? Essa declaração do Meirelles foi uma resposta aos anúncios de irresponsabilidade fiscal e o governo Lula querendo furar o teto de gastos. O que é irônico dessa história é que não deveria ser surpresa para ninguém que governos de esquerda são gastadores. Prova disso é... Oxi, olha, teve um governante aí que só numa merenda aqui na minha cidade ele gastou 50 mil. E ele não era de esquerda não, hein? É o que existe hoje em relação ao aumento de impostos e vamos tributar tudo, né? Como a gente tem visto aí acontecendo. Mas um outro ponto importante que mostra a piada que o Brasil é que o Meirelles, ele foi ministro do governo Temer, esse mesmo governo que o Lula chamou de golpista. E tanto é verdade. Não deveria ser surpresa que governos de esquerda são gastadores, não têm responsabilidade fiscal, que nas próprias diretrizes do programa... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Na minha opinião, o Bolsonaro só não gastava mais por um motivo, porque ele tinha um medo do impeachment terrível. Vocês lembram disso, né? Qualquer coisa que desse ensejo a impeachment do Bolsonaro, ele lavava as mãos, tá? Programa do governo Lula, olha só o que ele diz aqui, ó. Vamos recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento. É sempre esse discurso populista, né? Para isso, é preciso revogar o teto de gastos. Mas é preciso mesmo. E rever o atual regime fiscal brasileiro, que é disfuncional e perdeu totalmente sua credibilidade. Baseado em quê, né? Fonte, vozes da... Muito pelo contrário, Ana Guardia. Você, como capitalista, deveria saber que... Inclusive, né, não é novidade não, todo ano, em várias cidades do Brasil, acontece o famoso feirão do imposto, lembra? Um monte de empresário fica pendurando carro em guindaste, falando assim, se o carro popular no Brasil não tivesse imposto, ele era só 60 mil reais. Vocês já viram esse rolê, né? Os caras vendem lá não sei quantos mil litros de gasolina sem imposto, aí fica tipo só R$1 litro de gasolina, as coisas assim. Então, é essa galera que toda vez fala que a carga tributária no Brasil é tipo o maior do mundo. Tipo assim, não é vozes da cabeça da esquerda. Essas vozes vêm da... Pois é, tem um impostômetro na Avenida Paulista, né? Então assim, essas vozes vêm da cabeça da direita, né? Vocês que são os feras da economia, segundo os próprios. Da minha cabeça. Entenda que ler um negócio desse deveria ser considerado uma ofensa ao chamado pai do teto de gastos. Foi aí que, então, o Fernando Haddad, simplesmente o pior prefeito que São Paulo já teve a ideia de amenizar um pouco o clima. E ele falou que sim, que acabaria com o teto de gastos sob a premissa de um novo arcabouço fiscal. Com o arcabouço vieram mudanças como a reforma tributária. Essa trilha sonora é boa, né? Ela vai falando ao som de... Parece que se tu colocar sobre uma
sobre só um faixa de luz, assim, né, num lugar, ambiente meio escuro, alguém fumando, assim, ó, a Carmen Sandiego aparece rapidinho. E políticas de austeridade fiscal, o que desagradou a comunada, porque a gente sabe que o comuna gosta de Estado. Quem viu o meu vídeo? Eu vou deixar o vídeo aqui do Milei, que eu entrevistei os comuna lá na Argentina. É o comuna que gosta de Estado. Meninos, ó, o que tem de comuna se beneficiando do negócio chamado Plano Safra, não tá no mapa. Tem muito comuna. Todo esse contexto é importante para vocês entenderem. Eu já vou chegar lá como que isso se relaciona com investidores, com acionistas. Então, isso agradou a Faria Lima. E todas essas falas do Haddad eram sempre visando, e ainda são, né? Sempre visando a neoindustrialização do Brasil, querendo atrair novos investidores para o Brasil. A Petrobras começa a investir em energia limpa, porque sabe que o petróleo está com os dias contados. Pode durar 20, pode durar 30 anos, mas não é mais o problema de quanto as reservas vão durar. É o problema de quanto a gente ainda vai poder utilizar de petróleo, porque na verdade a gente tem que sair dessa matriz. Uma das provas de que os resultados valem mais do que as intenções é que mesmo com esse papinho de atrair investimentos e tal... Peraí, os resultados valem mais que as intenções? Mas vamos falar aqui sobre a Argentina lá, que... Os caras projetaram uma inflação de 150% e já tá em 250%. Hoje, a gente tem uma queda do IDP, que é os investimentos diretos no país. Só que nenhum comuna, nenhum esquerdista fala sobre isso. Por quê? No primeiro ano de governo? Porque esse gráfico aqui é o terror da comunada. A comunada não admite que tá... Vamos lá, ó. O Brasil foi o segundo país que mais atraiu investidores em 2023. Mas ela tem um gráfico ali que diz que não, né? Tá caindo o investimento direto no país, né? O ponto é que todo o discurso do Haddad é voltado nessas conversas lacradoras de é o fim do petróleo. A Argentina tá em superávit. É verdade, a Argentina tá em superávit. É só você não pagar suas contas que dá superávit mesmo. Se eu não pagar energia elétrica, se eu não fizer compra, meu irmão, superávit no meu bolso. O hidrogênio Talvez eu passe fome e fique no escuro, mas o superávit tá aí. verde, a neoindustrialização. As duas principais preocupações do governo Lula são de âmbito social e ambiental. Ninguém está preocupado, por exemplo, em melhorar o ambiente de negócios. O que é um ambiente de negócio? Eu acho que um excelente ambiente de negócio é quando as pessoas não estão passando fome. Aí eu acho maravilhoso. Em garantir maior liberdade econômica, em gerar mais riqueza. Não, Mas aí eu fico curioso, como é que gera riqueza? Parece que é uma mágica, assim, ó. O cara chega e esfrega as mãos e estou gerando riqueza. É assim? Ou será que ele tem que criar condições de termos investimentos e, né? A pessoa não passar fome. Ó, eu aqui particularmente. Eu com fome, eu não gero riqueza nenhuma, cara. Eu com fome, eu só fico triste. Agora, eu alimentadinho, descansadinho, maluco, eu gero riqueza. Eu venho aqui, ó, gravo uns vídeos, faço uns cortes, gero riqueza pro YouTube, mas gero riqueza. o governo não fala sobre isso. E tem gente que ainda deixa todo o dinheiro no Brasil, achando que uma economia dessa ainda vai pra frente. E aí, assim, essas empresas que pregam essas pautas Eu adoro isso, né? Patriota demais, essa economia não vai pra frente, não. esquerdista, social, governança e tal, fazem parte do que a gente conhece como ESG. E eu posso usar aqui a minha experiência no mercado financeiro para afirmar que essas pautas são sim muito comuns até mesmo em empresas desse mercado. Por exemplo, no Citi, eu trabalhei no Citi e assim, gente, o que tinha tipo assim... No banco? Sim, cota pra mulher, a equipe tinha que ter não sei quantas mulheres. E assim, isso pra mim, na verdade, era uma ofensa, tá? Porque... É uma ofensa pra mim. Uma cota pra eu trabalhar? Não quero. eu cheguei a questionar se eu tava Eu acho que uma ofensa pra gente é passar fome, mas tudo bem. naquela posição porque eu sou mulher, pelo simples fato de ser mulher, algo que eu não escolhi pra minha vida, ou se porque eu era competente. Eu não quero ser julgada. Porra, Nanda, é muito bom ser branco no Brasil, ó. Tipo assim, ó. Eu não quero. Porque, tipo assim, tudo é feito pra branco. Sempre foi assim, tá? Todas as profissões privilegiadas foram feitas pra branco. É muito bom você poder falar assim, eu não sei se eu tô aqui porque eu mereço. Porque até parece que muita gente que tá no mercado de trabalho, nas posições de liderança, estão lá porque merece, né? Não é porque são filho de alguém, amigo de alguém, até parece. Ó, por exemplo, eu como homem preto, historicamente eu não acho que eu sendo preto eu sou pior. Mas a polícia não acha isso. Os empregos que eu me candidato nem sempre acham isso. Historicamente, o mundo não achava isso. Inclusive, há 100 anos atrás, se eu voltar,
Depende de onde eu estivesse, mesmo que fosse nos Estados Unidos, eu precisaria estar do outro lado de uma ponte, do outro lado porque senão eu tava lascado. Então, assim, é curioso, né? Que o mundo não gira, ele capota. Julgada ou ser reconhecida por ser mulher, eu tô cagando pra isso. Eu gostaria Tô cagando mesmo. de ser reconhecida pela minha competência, enfim. Mas tinha muita lacração lá. E pelo que Tinha eu pesquisei, lacração? não é só... No banco? O banco tinha lacração? O banco... Eu não quero seu dinheiro, eu quero lacrar, é isso? No sítio, olha só que matéria bizarra aqui da Heineken e Chili Beans, anunciando a criação do cargo, o CEO de felicidade. Cara, que coisa mais ridícula. O nome disso é propaganda, Nanda. Oh, meu Deus do céu. Não precisa explicar pra você o que é propaganda. Cargos que não é... Você sabia que na Disney, Nanda, tem um cargo chamado Imagineer? E não é novo não, tá? É até velho. O que você acha que o Imagineer faz? Você acha que tá na carteira do cara? Você já viu aqueles posts no Instagram, no TikTok de cachorro que vive na porta do posto de gasolina, que o pessoal vai lá e adota o cachorro e dá um crachá pro cachorro, escrito gerente? Tu acha que o cachorro é o gerente? Não, isso é propaganda! Que coisa mais infantil, mais medíocre. Enfim, como que aconteceu esse processo de pessoas de esquerda com essas ideias entrarem nas empresas e também empresas do mercado financeiro, que eu já vou dar alguns exemplos. Tem esse livro aqui, né? A Loucura das Massas, tá? Gênero, raça e identidade. Olha só. A loucura das massas é isso? É ter gênero, raça, identidade? Ora! Só o que o autor fala aqui, ó. Não está claro por que uma geração que não consegue acumular capital deveria sentir algum amor pelo capitalismo. E não é difícil descobrir por que uma geração que acredita que jamais terá casa própria pode se sentir atraída por uma visão ideológica que promete solucionar toda a desigualdade existente, não somente em sua vida, mas no mundo inteiro. A interpretação do mundo através das lentes da justiça social, da política de identidade de grupo e da interseccionalidade provavelmente é o mais audacioso e abrangente esforço desde o fim da Guerra Fria de criar uma nova ideologia. Não é não. Você ignora o tamanho do esforço para se manter essa ideologia atual que nós vivemos. O capitalismo é mantido com um esforço gigante. Olha só, o que leva uma mulher que tem uma boa formação profissional, aparentemente, estudou numa boa faculdade, trabalhou em banco, a gravar vídeos pro YouTube falando bem dessa ideologia? O que leva a isso, mano? Isso mostra que existe sim um esforço, consciente ou inconsciente, de diversos atores no mundo para manutenção do capitalismo. Por quê? Porque não é que ele o beneficie, é porque ele acredita que ele vai ser beneficiado. É o famoso, hoje eu tô fudido, mas talvez se eu criar aqui se eu entrar no esquema, eu serei o próximo na fila, eu serei o próximo a explorar os outros, a viver de... Eu sou um investidor, a viver de renda, a fazer tudo aquilo que ele condena o comunista, que é não trabalhar. Porque o sonho do capitalista sempre foi esse, não trabalhar. E para não trabalhar só existe um caminho, que é eu sitiar os mercados. Do jeito que eu puder, em maior ou menor escala. Assim como um cara invade terra e sitia ela e fala ela é minha e mete bala em quem entrar, o cara no capitalismo vai fazer a mesma coisa. Ele vai sitiar um mercado, por menor que seja. Ele vai criar situações que o mantenham no poder. Não venham com esse papo de que é competitividade. Não é. Porque se pegasse essa galera aí que caga a regra de capitalismo é top pra competir de verdade, vocês não aguentavam meia hora. Não aguentava, mano. Veja que o autor, ele nem está falando do comunismo em si, ele está falando muito mais dessas pautas subjetivas, progressistas. Embora, pra mim, progressista é comuna, é tudo comuna. Começou a esquerdar. Por que será? Ai, justiça social, ai, não sei o que social, e tudo bota social, e política social. É coisa de esquerdista, de comum. A diferença é que o direitista barra capitalista, e muitas vezes sem capital, ele não vai chamar de justiça social, mas ainda assim, o que eles procuram são pactos que mantenham a vida dele muito bonitinha. Os mantenham na boa vida, tá ligado? Ele vai chamar de outros nomes. Vai chamar de plano safra, que no fim das contas é justiça social para o grande latifundiário. Vai chamar de várias outras coisas. Mas que é a mesma coisa. A diferença é que o cara da esquerda fala assim, é social, tá pensando na sociedade. O outro não. Sociedade não. A nossa sociedade, né? A nossa sociedade é outro nome. Nós somos capitalistas, mas deixa o Estado dar a mãozinha não pra ver.
comuna, é tudo comuna. Mas ele tá falando especificamente aqui daquilo que conhecemos como cultura woke. Tem um outro também, autor francês, que ele explica, ele publicou esse livro aqui, e ele explica como que essa cultura começou a La religion woke. tomar conta do mundo, inclusive em grandes instituições. Como dizia o famoso profeta Padre Quevedo, isso não existe. Em empresas listadas em bolsa. Isso não é teoria da conspiração. Ele defende o seguinte, que os estudantes das universidades americanas vão parar nessas empresas grandes, como o Google, a Amazon, Netflix. A própria Netflix, né, gente? É super alinhada com essas pautas de esquerda. E não Netflix woke. só empresas assim de tecnologia, Netflix esquerdista, meu Deus do céu. mas inclusive empresas Tá na bolsa de valores, mas é esquerdista. do mercado financeiro estão abraçando essa lacração do Banco tudo lacrando. O Itaú aqui, ó, quando ele faz o Itaú, se você prestar atenção, o movimento é o movimento do ó. Entendeu? o ESG, como por exemplo a BlackRock. Para quem não sabe, a BlackRock Meu Deus, gente! Ela meteu quem? Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Quanto tempo? Acorda! Vai sentar com o Monark. é uma das maiores, se não a maior, eu tenho que até olhar a lista depois, mas uma das maiores gestoras de fundos. Eles têm vários ETFs de renda fixa, de ações, de um monte de coisa. E aí, se a gente entra aqui no site deles, pura lacração isso aqui. Pura lacração. Sustentabilidade como novo padrão de investimento. É que nem, ó, sabe quando a empresa mete lá um site falando assim, porque aqui nós somos uma família, né? Aqui nós... os nossos colaboradores, aí não dá vale alimentação, paga só o salário mínimo mesmo e tal. É isso, é propaganda, mas fez propaganda pra... Como é que tinha que ser propaganda, Nando? Então, você acha que tinha que ser, aqui o nosso lance é dinheiro, nós só queremos o seu dinheiro. Tu acha que isso funcionaria? BlackRock, sustentabilidade, uma obrigação que persiste. Ai, cara, assim, é o tipo de coisa... Você vê que, assim, a pessoa... Quem escreve isso é mais pra mostrar que, olha como eu sou bonito, olha como eu sou certinho e politicamente Publicidade? correto. O ESG está associado a 3 fatores. A fatores sociais, ambientais e de governança. Como que isso se dá na prática? Até comenta aqui se você já viu alguma empresa fazendo isso. Eu já vi várias, inclusive no próprio mercado financeiro, como eu falei, que eu trabalhei no Citi. Mas quando você vê coisas de política de igualdade de gênero, LGBT, descarbonização, inclusão, muito social, tudo é social. Tudo faz parte da ideia do ESG. Como que o ESG impacta no mercado financeiro? Saiu uma pesquisa aqui da PwC que diz... Não, cara, gente, vamos parar pra pensar aqui, ó. Olha o mercado de carbono. Esse negócio que ela tá falando aí que é cultura woke. Olha como é que funciona. Ó, Brasil, e se nós disséssemos que vocês têm, sei lá, não sei quantos bilhões desse negócio aí que ninguém sabe o que é ar puro, né? Como é que a gente quantifica isso? Vamos dizer que vocês têm não sei quantos trilhões disso aqui. E se nós te dessemos esse dinheiro, e ao te dar esse dinheiro, nós tivéssemos a autorização para continuar poluindo a caceta, né? A moda caralho. Que tal? Esse é o mercado de carbono. Eu não sei se você percebeu, mas isso não me parece algo de esquerda não, cara. Muito pelo contrário. Isso é só mais uma licença para países que poluem o mundo pra cacete continuar acelerando. Porque qualquer coisa, qualquer crítica... Não, calma aí, pô. Calma aí. Eu comprei aqui esses créditos, tá? Eu posso continuar poluindo. O seguinte, 77% dos investidores institucionais pesquisados pela PwC disseram que planejam parar de comprar produtos não ESG nos próximos 2 anos. E uma outra matéria aqui relacionada à evolução do ESG no Brasil, olha só, sabemos que investidores cada vez mais preocupam-se em direcionar seus investimentos a companhias com práticas ESG. E ó, aqui a Nanda tá garoteando, tá? Porque isso não é novidade. Gente, não é novidade não. Nós somos brasileiros. Eu moro na região norte do Brasil. Aqui, exploração de minério pela Vale, exploração de madeira, isso acontece desde que eu me entendo por gente. E já tem muitos anos que empresas que não se adequaram ao mercado da União Europeia, tá? Há muitos anos,
elas sumiram do mapa. Aqui na minha cidade tinha um polo de produção de ferro gusa gigantesco. Tinha, brincando, gente, mais de 5 siderúrgicas nesse sentido, tá? O que aconteceu quando a Europa falou assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente agora só vai comprar ferro gusa de empresas que tenham reflorestamento. E pra quem não sabe, reflorestamento é basicamente a empresa comprar uma fazenda gigante e plantar eucalipto à torta direito. Porque o negócio, né? O negócio é eucalipto, né? Floresta amazônica é só pé de eucalipto. Como as outras não tinham, porque as outras estavam aqui por um motivo só, pra sugar o mundo, elas fecharam. Elas foram obrigadas a fechar. A única que permaneceu chama Sinobras, porque ela comprou um baita terreno, planta eucalipto pra cacete, tem as máquinas mais modernas para poder cortar pé de eucalipto. Então, assim, isso não é novidade. É uma prática que já tem mais de 10 anos, mais de 15 anos fácil, gente. Então, assim, falar que isso é de agora é bobagem. Isso é só o mercado europeu falando assim, então, vamos pelo menos comprar aqui um negócio de reflorestamento, tá? Não sei, sinceramente, assim, o que eu percebo, tipo, que você vai investir numa empresa, né? Uma ação, por exemplo, você vai comprar essa ação porque ela é ESG ou porque ela vai dar um potencial de retorno. Vamos ser práticos, muito mais relacionado ao potencial. Pode ser errado de novo, dona Nanda, porque aí, ó, a Nanda tá fazendo uma leitura boba, que é o seguinte, talvez você, que é um pobre coitado, tome um dinheirinho, que vai lá e investe R$500, R$1.500 no mercado financeiro de bolsa de valores, talvez você pense nisso. Porra, eu vou investir onde dá dinheiro logo. Só que o cara que tem dinheiro pra caralho, que não precisa de dinheiro pros próximos 50 anos, ele não vai nessa não. Ele olha pra onde é que o mundo tá indo, é pra isso aí, beleza. Vou comprar essas aí que daqui a 50 anos vão dar resultado. Suave na nave. Não preciso disso aqui agora. Fica aqui suave. Vamos ver onde isso vai dar. É isso que eles não te contam, tá? Existe gente no mundo que tem tanto dinheiro que ele pode se dar ao luxo de sentar a bunda e falar assim, deixa o pau quebrar. Daqui 10 anos a gente vai ver. Nunca dura 10 anos, tá, gente? Muitas vezes essas decisões são tomadas baseadas em conversas com o governo. Então o governo diz, vamos investir nessa área. Aí os caras, vamos comprar tudo. Sei que tem alguma questão implícita aí, que fato de ser... Tem que até pesquisar, né? Se o que é ESG realmente teve uma maior... Choco, essa menina é relevante o suficiente pra ficar fazendo o react dela? Se ela é relevante o suficiente, 198 mil inscritos, 58 mil visualizações em 2 dias, 900 comentários... Isso responde a sua pergunta? Retorno. Aí sim, mas aí o foco é o lucro, o foco é dinheiro, não é esses papinhos aí de lacração. Mas não só consumidores, não só os mais jovens também revelam uma forte tendência a investir, consumir até mesmo em trabalhar em empresas sustentáveis. É a busca pelo propósito, um olhar mais humano e consciente. Gente, isso é muito papo de RH. Eu lembro que quando eu tava em... É claro que é papo de RH. Oxi, no fim das contas, se uma empresa quiser se manter, ela precisa de funcionário. Como é que ela vai atrair o funcionário? Ela vai oferecer o que as Big Tech ofereceram há uns anos atrás, lembra? Videogame, escorregar a bunda. Vem cá, pô, tem uns videogames aqui. Aí ficam os manezão, né? Assim, mano, entre aspas, os caras ganham um bom salário. Mas tipo assim, vem pra cá, vem morar em São Francisco, enquanto isso os caras estão, ó, rachando de ganhar dinheiro. Só que ele precisa te convencer, doidão. Se pra convencer o profissional qualificado, que vai manter os caras ganhando dinheiro, ele precisa de oferecer hotel... E oferecer coisas que a sua geração gosta, eles vão oferecer, tá? Processo seletivo, e eu participava com outras pessoas, sempre tinha aquela pergunta, por que você quer trabalhar na empresa? E aí sempre vinha alguém falando assim, eu quero trabalhar nessa empresa porque essa empresa traz um impacto para a humanidade. E eu acho... Mas aí, Nanda, a culpa não é da pessoa não, a culpa é do RH. É por isso que, ó, atenção. Eu, Fábio Chocolate, eu tenho um ranço pessoal com o departamento de RH. Pra mim, vocês é que financiam essa porra toda. Sabe aquela cena do Capitão Nascimento? Com o maconheiro. Tá vendo? Você que é o problema aqui. Cara, porque existe processo seletivo que o RH quer uma resposta que tu fala assim... Por que você quer trabalhar nessa empresa? Ora, porque eu gosto da ideia de não passar fome. É isso. Agora tu fala isso? Não. Você não tem um fit cultural com a empresa. Isso é o RH. Porque eu tenho certeza que o dono da empresa tá pouco se fudendo pras respostas. Tá? Pra mim é RH enfeitando. Então RH, amadureçam, parem com isso. Ah, mas o empresário quer ouvir isso. Manda ele tomar no cu. Chega pra ele, ô chefe, deixa eu te falar, tu quer ganhar dinheiro? Para com isso, pô.
acho que com esse impacto da humanidade eu sou capaz de contribuir e Mas eu não sou da RH, né? melhorar a vida das pessoas e salvar o planeta. Quem nunca viu esses papéis? Eu sempre achei isso. Até parece que o CEO da Disney, da Microsoft, de qualquer Big Tech vai mandar pra dar entrevista a alguém que vai falar, não, porque a nossa empresa só quer uma coisa, lucro. Até parece que eles vão fazer isso, né, na Guardian? Até parece que os caras não são treinados pra falar, não, calma, cara, a gente quer trazer um impacto positivo pro mundo. Piriri pororó. De uma hipocrisia. E eu acho que assim, acho que É parte hipocondria? do meu sucesso em processo seletivo, porque eu tomei muito não na minha vida. Mas depois de um certo tempo eu fui ficando meio rebelde, sabe? Eu comecei a cagar pra esse tipo de pauta. Eu chegava nas entrevistas e falava assim, olha só, eu acho que a empresa tem potencial de crescer muito por causa da demanda XYZ. Eu acho que eu tenho potencial, segundo as minhas habilidades XYZ, de ajudar nesse crescimento e com isso eu crescer também como profissional, como pessoa. Fim. Zero lacração, 100% autenticidade. Rebelde. Rebelde demais. Mas, porra, você trabalha no mercado financeiro, nada, é diferente, cara. O mercado financeiro é isso aí mesmo. Eu penso que se você tá no mercado financeiro, a sua clareza em relação, estamos aqui para ganhar dinheiro, ela é muito mais bem vista do que em outros mercados. Outros mercados vão dizer, calma, a gente não é assim. Pô. Comigo isso sempre deu certo, mas é bem comum esse tipo de papinho. Olha só, mas tu trabalhava onde? No Citibank? Porra, é diferente, né? De falar relacionado à performance. Os dados da B3 mostram que investimentos socioambientais e de governança estão ligados a uma melhor performance financeira. O indicador de sustentabilidade subiu mais e teve menor volatilidade do que o Ibovespa, o principal índice de referência da Bolsa, desde que foi criado em 2005. Lembrando que o tal do ESG, isso daí é parte da agenda aí das Nações Unidas. Só que assim, vamos pensar, na teoria não é exatamente ruim, principalmente a questão da governança, de você ter transparência. Eu adoro quando eu vejo os caras inventando palavra, né? Os caras ficam, não, porque é a questão da governança. Aí tu fica, que governança? Eu desafio você pegar um desses defensores dessas palavras mágicas aí. Não, porque a governança, a explicar o que é governança. Eu desafio. Fica nessa enrolação de governança e não sai nada. Isso é um lago seco, irmão. A teoria é até legal, vamos dizer assim. O ponto é que na prática a gente tem inúmeros casos de que falar que ESG não significa porra nenhuma. Por exemplo, se a gente entra aqui no RI das Americanas, F no chat. Ela falou Americanas. Ah, porra, Nana, também, né? Se eu entrar no da VASP também, né? Que mais? Se eu entrar no da Marisa. Sei lá. Porra, Nana, também, né? Da Americanas, da Varig, né? Porra, aí também. Sustentabilidade, a estratégia, missão, nossos valores, Olha lá. Olha o texto. Em 2007, fomos pioneiros na criação de um comitê dedicado. Em 2007, nós estamos em 2024, Americanas supostamente fraudou aí uns negócios, uns relatórios, piriri pororó, né? Acreditamos no crescimento sustentável e na geração de valor. Beleza, amigo. Pra eles mesmo. Aí some lá 20 bilhões, 40 bilhões do balanço. E aí? Aí não, mas a gente tá alinhado com os nossos... Peraí. Se o criminoso em algum momento citou qualquer coisa da cultura woke, isso absolve ele aí, tipo assim... Então a culpa é porque era cultura woke, a ESG, e não porque ele era um fucking criminoso? Ora! Valores e propósitos. Supostamente. Vocês entendem como que essa falácia do ESG, que o ESG só serve para as empresas estamparem que são bonitinhas, mas na prática não significa nada, porque é muito fácil estampar, é muito fácil usar essa maquiagem. Fora que isso atrapalha os pequenos empresários, os pequenos empreendedores. Eu comentei isso. Como que isso atrapalha o pequeno empresário? Sobre isso num vídeo que eu falo como o PT está destruindo a economia do Brasil. O PT, a culpa é do PT. E assim, só as empresas grandes vão ter bala na agulha de contratar alguém para cuidar dessa parte. Pô, amiga, mas aí também do nada...
Você está querendo dizer, então, que o ESG é uma regra que até as empresas pequenas tinham que seguir, a padaria do seu Zé tinha que seguir? Calma, mano, não é isso, né? Você tá de maluquice. Isso de fato é um negócio pra empresa grande. Você tá descobrindo. Tava fora do Brasil, irmã? ESG e contratar um CEO da felicidade, entendeu? Vocês acham que o É só pra empresa grande mesmo, minha filha. pequeno Claro que não, o pequeno é pequeno, ele não tem que se preocupar com isso. pequeno empresário vai estar lá preocupado com isso? Cara, isso não entra na minha cabeça. Isso Mas não é pra entrar mesmo, não. Isso não é um assunto, isso é um não assunto. Ninguém falou, ninguém disse. Isso aqui tem que ser pro pequeno. Ninguém nunca falou. atrapalha, esse tipo de regulamentação só atrapalha ainda mais o pequeno empreendedor. O outro caso que também mostra a falácia do ESG é o que aconteceu com a FTX. Tem 2 artigos aqui que mostram, que fala a falsa face do ESG. Falando aqui do caso da FTX, porque, gente, a FTX... Como é que é? Eu adoro que o Brasil tá tão melhor que os meninos precisam inventar chifre em cabeça de cavalo pra reclamar. É verdade. Isso aqui não existe, cara. Isso não existe. Ela, pô, qual é um problema que não existe? ESG. Do que? Isso é sigla do quê? Vou inventar. Vou contar no meu vídeo. tinha recebido um score maior do que a ExxonMobil em termos aqui do que foi liderança e governança, cara. Nando, mas isso aí de novo é mercado financeiro. Eu esqueço disso nunca. Uma vez eu vi um cara ricaço falando assim, ó. Isso tem anos atrás, tá? Ele falou assim: na minha cabeça de investidor, não faz sentido a Tesla ter um valor de mercado maior do que de uma GM, por exemplo. E a explicação dele era simples. Cara, a Tesla tava, na época entregava 1.000 carros por ano. Como que ela pode ter valor de mercado maior do que da GM que entrega sei lá quantos milhares de carros? E aí você vai me falar, não, é porque existe uma previsão de futuro. Ou seja, é porque esse mercado é especulativo, irmão. O mercado financeiro é especulativo. Você olha para um negócio que o mercado diz assim, eu acho que isso aqui é bom, nós devemos ir para isso. Vão existir atores falando, olha, isso aqui vai bombar lá em 2020 e tantos lá. Vocês estão ligados nisso, né? Nós vimos aqui, há 1 ou 2 anos atrás, a febre de canal financeiro falando o quê? Que o metaverso vai bombar. Lembra disso? Lembra da mina que tinha comprado um terreno no metaverso? O metaverso vai bombar. O NFT vai bombar. Lembra disso? NFT pra cacete. Isso é um mercado exploratório pra caramba. É especulação, meu irmão. Então, assim, os caras compram na expectativa de que vai dar bom. Pode ser que dê bom? Pode ser, mas pode ser que não dê. A diferença é que em relação a carro elétrico, né, e a Tesla, ele tem só uma pequeníssima ajudinha, né, do negócio chamado Governo dos Estados Unidos. Gente, o cara é um bandido. O cara foi acusado uma série de... Eu nem sei como que ele tá, depois eu vou até ver. Mas assim, no site tá falando, não, a gente é SG, a gente é os líderes do mundo e governança. Vocês entendem onde que eu quero chegar? Que isso é uma hipocrisia? Como tudo que vem da esquerda, né? Mas isso aqui... Mas isso aí não é da direita? Essa aí não é hipocrisia da direita? É muita hipocrisia. A sinalização de virtude prejudica os acionistas e no caso especificamente da FTX, serve como fachada para operações financeiras duvidosas. Então sim, tem muito esquerdista no mercado financeiro. Eu acho uma hipocrisia, acho que isso... Peraí, tem muito esquerdista no mercado financeiro? Mas... Porque o esquerdista tem que fazer o quê? Tem que ficar na roça, é isso? Me serviu até como motivação para criar o meu, sabe? Para criar o meu escritório com o meu marido. E felizmente a gente não tem nem com o meu marido. Um cliente de esquerda. Eu amo isso. Assim, eu não faço a mínima questão de ter cliente. Quer dizer que o cliente chega pra você. Chega lá um cara, rico pra caralho. Chega, nada. Quero ser seu cliente. Como é que tá? Tá na fichinha? É de esquerda? É de esquerda? Se não for de esquerda, não quero. Não quero! Quer dizer que se o cliente for de esquerda, você já mete um... Não consigo ler nada. De esquerda. Se um dia aparecer, uma vez me perguntaram, você atenderia um comuna? Atenderia, né? Trataria como se fosse gente. Mas... Ah! Então já não importa mais. Ah! Não faço questão, eu iria tratar com todo respeito, trabalho é trabalho. Mas felizmente eu não tenho ninguém assim, pelo contrário, a pessoa que... Olha, não pode, mas se aparecer eu quero, é isso?
Ai, meu Deus. Chega aqui na mesa, que abre a situação financeira, ela fica tão à vontade, porque sabe os nossos valores, porque conhece o que a gente defende, que isso acaba você sendo defende? até bom pro nosso negócio. E a Mas proposta peraí. Se eu procuro um consultor financeiro, eu espero que ele só defenda uma coisa. Que eu vou ganhar dinheiro. Uai, né? Inclusive, ó, vou dar uma dica pra vocês. Nath Finanças tava esses últimos 2 dias pistola no Twitter, porque ela falou assim, precisei entregar o apartamento que eu morava de aluguel, e ô raiva, ela falou assim, eu sou contra o aluguel, e agora eu vou criar conteúdo contra isso, vou ensinar vocês a comprar a casa de vocês através da Minha Casa Minha Vida, o que quer que seja. Sou inimiga do aluguel. Quem vier aqui na minha DM falar que aluguel é bom, vai levar bloco. Então... Eu sou time Nath Finanças. Se você tem interesse em saber mais a respeito de investimentos no exterior, estruturas offshore, planejamento sucessório, clica nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, coloca suas informações que a gente vai entrar em contato com você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Eu vou deixar um outro vídeo para vocês assistirem aqui e até a próxima. Então tá aí. Mercado financeiro é de esquerda? Só se ele tiver dinheiro. Se ele tiver dinheiro, ela manda um me dê, papai. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. Aqui um videozinho para membros e... obrigado.